Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre uma repercussão que teve no último programa do Sport TV, colocando o Cruzeiro como já eliminado nesse confronto contra o Fluminense. Eu quero trazer aqui para vocês minha opinião e também os comentários de que teve alguns jornalistas que também elogiaram o Cruzeiro, falou que tem possibilidade de passar, que eu vou falar aqui quem que é eles, até inclusive na ESPN, colocando o Cruzeiro como 5 favoritos, como o candidato por título da Copa do Brasil. Então eu quero trazer aqui para vocês sobre esse vídeo, um ponto positivo, alguns jornalistas colocando o Cruzeiro como já eliminado para esse jogo na Copa do Brasil contra o Fluminense e outros aí como favorito. Quero trazer essa análise também do confronto entre Cruzeiro e Fluminense. Mas antes de começarmos, aproveitar para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje mais cedo, que eu postei aqui no canal. Primeiro vai para o Maurício Alves, ele que é lá de Itajuípe, na Bahia. Valeu demais aí, então Maurício, um salve para você, foi um dos primeiros a comentar no meu vídeo de hoje mais cedo também. E outro é para o José Gaudêncio, que está sempre aqui também acompanhando meus vídeos, ele que é de Lagoa Santa. Muito obrigado, José, um salve, um abraço. Então caso queira aparecer aqui no vídeo agora só amanhã, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é, beleza? Mas antes de dar uma sequência aqui nesse vídeo, tem um recado para vocês da Sportbet BR, casa de apostas esportivas com uma cotação bem interessante para esse duelo de hoje diante do CRB, onde a vitória do Cruzeiro para esse duelo às 7 horas está pagando R$ 1,43, o empate também R$ 3,96, mais uma vitória bem interessante do Cruzeiro, R$ 1,43, que eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição, também no QR Code da Sportbet, que vai ter outros jogos também hoje, vai ter aí 9h30 Bahia Sport, tem também Juventude Atlético Paranaense, Bragantino e Flamengo às 8h30, então vou deixar o link aqui embaixo da Sportbet BR para você começar a fazer suas apostas. Bom, logo após o sorteio da Copa do Brasil, onde ficou definido que o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense com o jogo da ida no Maracanã e a volta, no caso, no Mineirão, teve vários outros jornalistas falando sobre o sorteio, repercutindo, e uma das desvantagens na profissão é justamente essa, que vários até colocando o Cruzeiro como bem desfavorito nesse jogo contra o Fluminense, o candidato a ser eliminado, que assim, alguns jornalistas já eliminando o Cruzeiro, principalmente no programa do Sport TV, logo depois do sorteio da Copa do Brasil, que foi realizado nessa última terça-feira, onde os comentaristas apostaram que o Cruzeiro vai ser eliminado nesse duelo depois do sorteio, nesse programa Seleção Sport TV, onde tem lá o Ricardinho, o Gustavo Villani e o Carlos Eduardo Mansur, que assim, eles, os três votaram e foi considerado que o Cruzeiro vai ser eliminado nesse confronto, de acordo com a opinião do Sport TV, onde para esse duelo contra o Fluminense, no caso, o Ricardinho e o Carlos Mansur, que apostaram na vitória do Fluminense, e o Gustavo Villani, narrador que já narrou alguns jogos do Cruzeiro, que repercutiu bastante aqui com a torcida da Raposa. Ele apostou numa vitória do Cruzeiro por conta do coletivo e até a força da sua torcida, que é um fator muito importante para o Cruzeiro, que claramente, em questão técnica e de elenco, tem um elenco mais fraco, mas vive um momento muito bom. E por conta da sua torcida, por ser o maior campeão, pode fazer uma diferença absurda, ainda mais decidindo dentro de casa. Então, foi nesse ponto que o Gustavo Villani falou, onde ele falou o seguinte, abre aspas, no caso, o Gustavo Villani, nesse duelo que eu vou ficar com o Cruzeiro, apesar dele estar na Série B, pelo que ele criou de engajamento com a sua torcida. Eu acho que faz diferença demais no mata-mata, e é claro que o Maracanã vai encher também, porque é um jogo grande, mas tem sido criada uma história que eu tenho olhado jogo a jogo e vou ficar com o Cruzeiro, fecha aspas. E os outros dois que votaram contra o Cruzeiro, o Ricardinho, ele falou o seguinte: bom, o confronto é um bom confronto, mas eu vou ficar com o Fluminense, mesmo oscilando um pouco. O time do Fluminense oscila de um jogo para o outro dentro do próximo jogo, mas eu vou de Fluminense, fecha aspas. Uma declaração, no caso, bem avaliada também. E o Carlos Eduardo Mansur, que falou que foi um pouco mais grosso, podemos dizer assim, ele falou o seguinte: o Fluminense tem claramente mais recursos técnicos, então claramente vou ficar com o Fluminense, fecha aspas. E se você for olhar o elenco mesmo, ainda mais se você for um cara bem ignorante de futebol, for olhar o elenco do Cruzeiro e do Fluminense, você vai conhecer pouquíssimos jogadores do Cruzeiro, Você vai falar, nossa, mas quem que é esse tal de Edu, Um cara que veio 5 jogos no ano, vai falar, nossa, mas que time é esse do Cruzeiro? Mas você esquece que vive uma fase excelente, e o Fluminense tem vários medalhões ali, você fala, conhece esse jogador, O Fábio, o Felipe Melo, tem também o Fred, o Cano, querendo ou não, já é bem conhecido aí no futebol brasileiro, e alguns outros jogadores de peso que tem um salário bem alto,
que, por exemplo, o Nathan Silva, né, meio campista, tem também os defensores ali, o Manuel, bem conhecido da torcida do Cruzeiro, tem também ali, no caso, o Luiz Henrique, o jogador que já foi vendido para o Real Betis, então um bom time do Fluminense, não descarto. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto, né, debatido aí do programa do Sport TV, se você acha que o Cruzeiro é favorito, não é, enfim, tô curioso para saber a sua opinião sobre esses comentários também aqui embaixo. E agora falando do lado positivo também, que no caso, no programa da ESPN nessa última semana, o comentarista Antelo Greco, que colocou o Cruzeiro como o top 5 favorito para ganhar o título da Copa do Brasil, mesmo estando na Série B. Ele ressaltou muito o momento que o Cruzeiro vive e os outros times do Brasil, para falar a verdade, você nem não vê um hoje que tem realmente uma fase iluminada, né? Todo o time oscilando bastante. É claro que de elenco, o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro vão se destacar, mas por conta da fase e oscilando bastante, todos os times do Brasil têm vivido um ano de 2022 bem mais ou menos, para falar a verdade. E para ele, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro são o top 5 favoritos para conquistar o título da Copa do Brasil em 2022. O jornalista disse sobre o Cruzeiro que acredita bastante na Raposa por conta da boa fase que vive na Série B e também por conta do seu retrospecto de títulos, né? O maior campeão da Copa do Brasil com 6 campeonatos, e ele disse que, no caso, quando escolheu o Cruzeiro, falou o seguinte, abre aspas, eu estou achando que o Cruzeiro está em um momento de empolgação, de ressurgimento, fecha aspas, e lembrando que os confrontos da ida vão ser nos dias 22 e 23 de junho, numa quarta ou quinta-feira, e na volta também no Mineirão, dia 13 ou 14 de julho, esse jogo também numa quarta ou na quinta, vamos esperar aí para ver que data vai ser esses confrontos. Que lembrando, na história, o Cruzeiro e o Fluminense se enfrentaram 2 vezes na Copa do Brasil, as 2 vezes anteriores na fase de quartas de finais. Em 2006, o Cruzeiro empatou em 1-1, no caso, o Cruzeiro em casa, né? Primeiro jogo da ida, perdeu por 3-2 no Mineirão e na volta acabou perdendo por 1-0 no Maracanã, gol inclusive do Marcelo lá em 2006. E em 2009 o Cruzeiro deu troco depois de 2 empates, 1-1 no Maracanã e 2-2 dentro de casa no Mineirão. Foi importante ali o Fábio nas penalidades, teve também o Thiago Neves, importante para a classificação do Cruzeiro lá em 2019, e agora esse ano para desempatar, né, o terceiro confronto aí entre Cruzeiro e Fluminense na história, 1-1 para cada lado. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa treta, né? Eu vi vários torcedores do Cruzeiro falando mal aí dos jornalistas que eliminaram o Cruzeiro, mas faz parte, e também alguns torcedores do Fluminense comemorando que vão enfrentar a Raposa. Então vamos ver como vai ficar essa definição depois dos 180 minutos de mais uma grande decisão, né, entre Cruzeiro e Fluminense agora em 2022. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final, 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma aqui onde eu falo sobre o Camisa 10, onde o Pedro Martins, diretor da Raposa, falou um pouco mais sobre essa contratação e reforços por meio da temporada. Além também desse outro vídeo aqui onde eu falo sobre mais informações do reencontro entre Cruzeiro e Fluminense na Copa do Brasil, o reencontro com o Fábio. Então vai lá dar uma olhada nesse vídeo e quantos milhões o Cruzeiro pode faturar até aqui na competição. E também o link aqui da Sportbet BR para você fazer suas apostas nesse jogo do Cruzeiro, né, diante do CRB daqui a pouco, e também nos próximos jogos aí na noite, né, dessa quarta-feira bastante movimentada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!